A princípio, esse vídeo seria um comentário, né, uma resenha, uma pequena análise sobre o filme O Treinador, a história de Don Mayer, que está estreando hoje, no mesmo dia que está saindo esse vídeo, está estreando hoje na plataforma de filmes da Lumini TV. Se você não conhece a Lumini, vou deixar embaixo aqui o link para você acessar. Né? O pessoal da Lumini entrou em contato comigo, perguntando se eu não tinha interesse de assistir o filme e quem sabe fazer um comentário aqui para o YouTube, enfim, para as redes sociais, e eu, obviamente, quem não vai aceitar assistir um filme de graça. Então, assisti o filme antes dele ser lançado e assim, se eu gostasse, né, etc e tal, se eu não gostasse, obviamente, eu ia falar, olha, desculpa, eu não gostei, acho melhor não, vou mais atrapalhar vocês do que qualquer outra coisa. Né? Então me comprometi, se eu gostar disso aí, eu realmente comento, porque eu comento sempre aquilo que eu acho que vale a pena. Né? E seria, então, o vídeo seria sobre isso, sobre esse filme. Mas ele vai acabar sendo um pouquinho mais, vai além disso, porque primeiro um agradecimento à Lumini, por ter me apresentado, né, o Don Mayer, não sei como é que é a pronúncia exata assim. Porque provavelmente eu nunca ficaria conhecendo, ou conheceria em outro momento da minha vida, em que talvez ele não fosse tão relevante, vamos dizer assim. Né? Daquelas coincidências que nunca são coincidências. Né? Veio numa hora em que eu casa muito com um momento de vida meu. Né? Então é um vídeo de agradecimento, né? Porque o filme é muito inspirador, especialmente para quem trabalha como treinadores, como orientadores, como professores, como terapeutas, etc e tal. Qualquer um que ajude outras pessoas, o filme é muito inspirador. Não é que eu não precisasse de uma inspiração, mas foi muito bom ver o tipo de inspiração que vem da vida do Don Mayer. Quando acabou o filme, não tive opção. Eu fui atrás de saber muito mais da vida dele, porque a vida dele é bastante rica. O filme, obviamente, teve que fazer uma série de seleções. Alguns aspectos, alguns dramas ficam mais sugeridos do que trabalhados na história, e eu fui atrás de querer saber mais disso. Especialmente do que teria acontecido depois do filme. Eu não sei exatamente quando o filme foi feito, se antes ou depois da morte do Don Mayer. E eu fiquei interessado, então, em saber muito mais, e acabei achando muita coisa interessante. Que por isso mesmo eu vou trazer aqui, né, não é exatamente spoiler, tá? Porque a história do filme é muito mais interessante você ver como as coisas acontecem do que exatamente o que elas acontecem. O que não faz tanta diferença. Mas de qualquer modo, fica avisado, se você não quiser, entre aspas, spoilers, então meio que para esse vídeo aqui, assiste e depois você volta. Mas o que eu vou falar aqui é da vida do Don Mayer, que é muito pouco do que, entre aspas, o estrago da história do filme. E eu vou trazer muito mais aqui o que não está no filme, o que veio depois. Porque o filme, a história do filme, né, vai contar, né, ele era um treinador de basquete dos Estados Unidos. No Brasil ele é, acho que, muito desconhecido. Nos Estados Unidos, obviamente, só de ter um filme já se sabe que é muito conhecido. Mas ele é uma grande referência no mundo do basquetebol americano. Né? É um dos técnicos, treinadores de referência, acho que para todos os técnicos, de todas as divisões, categorias, né, desde a NBA descendo até o mais baixo. Só que o curioso é que ele é um treinador que é muito vitorioso, é muito reconhecido por todo mundo, mas ele nunca quis sair do nível mais baixo, da categoria mais baixa, digamos assim, do basquete. Imagina aí, no futebol brasileiro, um técnico bom que treina um time da Série D, e aí você, né, por ser bom, leva o time para a Série D, C, B e A, e ele recusa jogar a Série C, B e A. Prefere ficar na Série D, e se não for para treinar o mesmo time, porque ele subiu de série, ele prefere ir para outro da Série D. Muito estranho, né? Muito estranho você pensar um negócio desse. Pois o Don Mayer era exatamente esse cara. Uma parte do filme é justamente quando ele está numa das universidades ali, e ele está num nível menor do basquetebol universitário. E aí, como ele vai conseguindo várias vitórias, eles vão conseguindo grandes conquistas, eles podem passar de categoria. E para isso, então, ia construir ginásio, ia aumentar o investimento, né? Ia crescer, né? Como é natural quando as coisas dão certo. Ele fica putaço com isso, não quer de jeito nenhum aquele negócio e prefere pedir demissão e ir para outra universidade do que ficar lá. E ele vai fazer isso mesmo, e o filme conta muito legal essa história. Por que ele faz isso? E aí que é o inspirador. Porque o propósito de vida do Don Mayer, o foco dele, aquilo que ele mais queria, não era vencer jogos de basquete, não era ganhar torneios, ter uma sala de troféus, ter uma fama, ter um reconhecimento, ter uma carreira, nada disso.
nada disso. Tudo era uma consequência de uma outra coisa. E essa outra coisa era a coisa mais importante. E qualquer coisa que pudesse atrapalhar isso, ele literalmente cortava. O que ele queria? Qual era o grande foco? Formar homens melhores, os seus atletas. Pegar atletas jovens e torná-los homens, através do basquete, do treino. Então, o foco sempre foi esse. E aí, quando ele está na Série D, a cobrança pelos resultados não é tão grande como em outras categorias. A coisa não é tão profissional assim, ou menos amadora. E com isso dá a oportunidade, o tempo, o espaço para que ele possa não só ser o treinador de basquete, cobrar os resultados, conseguir as vitórias e os títulos como ele conseguiu e se tornou o maior vencedor dessa categoria, mas principalmente para poder se preocupar com os meninos. De fato, transformá-los em pessoas melhores. Isso não era só com o time dele. O filme mostra várias cenas com outras pessoas do campus, de alunos, ele meio que educando todo mundo, inclusive, então, obviamente, a sua família. O filme retrata isso de modo muito bom. E se fosse um filme apenas para mostrar como é que ele fazia isso, ele é o típico... Se você já assistiu esses filmes de professores americanos, treinadores, você vai ver que é o mesmo padrão. É um homem durão, que cobra muito, que não parece ser muito amigo, que não é muito de sensibilidade, de toque, de carinho, de afeto, de dizer coisas. Ele mal dizia bom dia, boa tarde, mal agradecia. Quando agradeciam ele não dava retorno. Ele era assim, ó... foco no que interessa, sempre. Ele era um homem difícil, vamos dizer assim, de lidar. Então o filme não teria nada demais, ou além do que você encontraria em outros tantos filmes de personagens assim, sejam baseados na vida real, sejam construídos pela ficção. Talvez a novidade fosse essa ele recusar uma carreira para cuidar dos seus ali, para formar homens. Mas ainda assim você teria bons exemplos de outros para isso. O que é mais interessante na vida do Meyer é a forma como então ele é sempre o mesmo, seja em qual das universidades que ele está, o quanto ele vai conseguindo. O filme mostra como os atletas continuam, de certo modo, próximos dele mesmo muito tempo depois, em que eles já saíram da universidade, já estão trabalhando com outras coisas, já estão com família. A importância que ele tem um drama bem importante no filme que você vai ver o sujeito durão ser um pouco menos durão num momento muito delicado de um dos seus ex-atletas. Então você vê ali que ele é o tipo paizão, paizão sargento, vamos dizer assim, mas que nunca deixa de fazer as coisas pelo bem do outro, por um amor. Ele sacrifica muita coisa pelo amor do próximo. E isso tem um resultado, um prêmio que é muito maior do que as vitórias do basquete. O Meyer vai passar por uma situação muito difícil na vida dele. Ele aos 60 e poucos anos, 65 eu acho, ele sofre um acidente de carro muito sério, ele fica entre a vida e a morte, vai ter a perna amputada, vai descobrir um câncer também por conta disso. Um troço terrível, O filme vai contar também essa história, vai contar então o quanto a família e os atletas também o admiravam, o amavam, mesmo ele sendo tão difícil, mesmo tantos tendo aparentemente desistido e brigado com ele. Você vai ver isso tudo. A história vai contar do filme também o retorno dele, porque ele consegue se recuperar pela força de vontade brutal que ele tem, ele consegue voltar ainda para ser treinador, vai bater os recordes de vitórias do antigo técnico na categoria. É a típica história de superação também que o filme vai contar, daquele jeitão bem americano. Só que eu não sabia se o filme mais ou menos termina aí, não vai até a morte do Meyer. Ele morre em 2014. Não sei se o filme foi feito antes ou depois disso, mas o fato é que termina ali numa parte meio da redenção do sujeito. Falando do filme em si mesmo, se você começar a assistir, você vai perceber que no começo, os primeiros 20 minutos, ele é muito telegráfico. A história vai meio que dando saltos. Os personagens eles são mais narrados por um narrador do que mostrados no seu desenvolvimento. Vários dramas passa-se muito por cima daquilo, porque como tem muita coisa para contar, então as escolhas fazem com que certas coisas sejam mais sugeridas do que de fato retratadas no filme. Mas na parte que mais importa, que é o foco todo do filme no final das contas, depois de mostrar como ele era o treinador em mais de uma universidade, e aí o grande drama do acidente,
Aí o filme te ganha por completo, vamos dizer assim, e a parte inspiradora, ela se torna muito óbvia, né? O filme te pega, né? Sem dúvida alguma. Para mim, a parte em que pegou mesmo, né? Foi uma parte que no filme não vai estar desenvolvida, tá? Tem só uma falinha no filme. Eu fui atrás disso depois, né? É o que está para além do filme. Que era o fato de que o Domar chega a uma certa altura que ele não consegue mais ser técnico, né? O câncer o derruba muito e ele precisa se afastar. E tem um momento, né, com a esposa dele em que ele fala assim, agoniado, né? Fala assim, eu não tenho plano B. Minha vida inteira foi plano A. No seguinte sentido, minha vida inteira foi ser técnico. Eu não sei ser outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não pensei em um outro plano B. E o que é interessante aqui não é que o ter o plano B ele está reconhecendo uma espécie de falha dele. Pelo contrário. O que é interessante aqui é notar o quanto, para que ele pudesse ser a pessoa que ele era, ele não podia ter um plano B. Para que ele pudesse se sacrificar da maneira como ele se sacrificava e exigir da maneira como ele exigia dos outros, ele não podia ter um plano B. O tipo de sacrifício que ele fez, gastando toda a sua vida para que aqueles alunos, aqueles atletas se tornassem pessoas melhores, incluindo o seu próprio filho, exigia um tal comprometimento dele com aquilo que ele fazia, que literalmente ele morreu fazendo aquilo. Morreu no seguinte sentido, era só aquilo. Se tirar aquilo, acabou, literalmente falando. Não tem mais nada. É um preço que ele pagava. Porque quando você tem o plano B, o plano C, o plano D, você nunca está inteiro no plano A. A verdade é essa. Você está resguardando para que de alguma maneira você não perca tanto assim. Quando você bota tudo no plano A, se perder, perdeu. Perder, perdeu. E é muito inspirador, porque chega um momento e você vai ver, e agora? Como é que eu faço? E aí é que é legal de saber da história depois, porque ele ganhou, como ele foi, bateu recordes, a história dele ficou famosa. Ele nunca procurou fama, mas a fama acabou vindo até ele depois. Que é uma dessas, considero uma dessas gentilezas de Deus, né? Não era o que o sujeito queria, mas ele ganha até o que ele não queria, né? Quando ele de fato cumpre a sua jornada. O que é interessante depois, eu vendo ele em entrevistas falando, né, sobre o acidente, sobre esse momento, né, depois de tudo, né, que o homem durão ele passa por uma transformação. Né? O filme retrata um pouco disso, mas não consegue aprofundar tanto. E você consegue ver um pouco disso mais em entrevistas, em programas de televisão, pequenos documentários que foram feitos posteriormente. A quebra do recorde, né? Quando a história dele se torna de interesse para mais gente. Ele mesmo diz, em um determinado momento, que ele se tornou mais sensível depois de ter passado por tudo que passou. Né? Até chora. Né? E eu acho legal destacar isso, porque, em geral, esse tipo de filme, principalmente no Brasil hoje em dia, né, tem um fetiche, né, por marombados da alma, né, o homem tem que ser fortaleza, o homem não chora, aquela coisa toda, né, uma tentativa de resgatar um negócio de antigamente, né, porque de fato, né, a pusilanimidade se tornou meio que uma regra geral hoje em dia. Então querer recuperar um pouco dessa macheza, digamos assim, é natural diante do cenário que a gente está correndo. O problema é quando você, né, coloca a coisa num ponto tão alto em que você não percebe que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E isso que eu acho legal da história do Omair, porque ele sensibiliza de uma tal maneira, onde ele reconhece que ele se torna uma pessoa melhor, no qual ele então, né, vendo tanto amor das pessoas e também tanto sacrifício das outras por ele, ele percebe, né, que, por exemplo, dizer te amo para o filho, que é uma das coisas que ele faz, responder um bom dia, que às vezes, ou quando alguém vem e agradece alguma coisa, ele retornar, né, ele percebe que se tivesse feito isso antes, né, talvez ele perceba assim, ele não teria perdido nada do que ele conquistou. Né, e talvez ele tivesse ganhado mais e conquistado mais se tivesse sido um pouquinho mais maleável. Né. Então acho isso muito bonito no que o Maier aprende depois que ele passa pela grande tragédia. Ele se reconhece como uma pessoa melhor, embora do ponto de vista do sujeito meio sargentão, não teria como ele ser uma pessoa melhor depois do acidente. A não ser que seja uma transformação de coração mesmo. E isso é muito bonito. E aí quando você vê ele recebendo os prêmios, a forma como ele agradece à família, né? Tem uma premiação de 2009, um prêmio importante, em que ele fala sobre os 3 Fs, né? Family, Friends, Faith, Family e Friends. No Brasil seria fé, família e amigos, né? Onde ele coloca a fé como que Deus sabe o que está fazendo,
Deus dá exatamente o que a gente precisa. A família, porque ele via nos filhos que já tinham suas vidas e voltam até ele para poder ajudar a mãe. Se não fosse pela força e a fé da mulher e da esposa, talvez ele não tivesse recuperado. E agradece aos amigos que são os próprios atletas, porque eles ficavam se revezando para que a esposa dele pudesse descansar das vigílias que tinham que ser feitas no hospital. Né? E é muito comovente você ver essas coisas. Né? E aí quando você vê ele em entrevista, já bem maltratado pelo câncer, né? Ele chega a chorar e tudo mais, ele conta que a vida dele toda ele seguia uma espécie de mandamento do Eclesiastes, do capítulo 5º do Eclesiastes, que eu até vou ler aqui os 3 versículos porque resume bem mesmo. Diz assim o Eclesiastes: Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias da vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, ele concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, e isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração a alegria. A alegria por fazer o que ele fazia, por ser aquele treinador que ele era, bastava. Né? Ele não pensa, então, num plano B, nos dias de sua vida, quando que isso acaba, quando que isso termina, porque a alegria permanece desde que, enquanto ele estiver debaixo do sol, ele vai cumprir a parte dele, que é ser aquele treinador. E que treinador ele foi? Também numa entrevista ele diz, né, a frase dele é exatamente assim, como é que tá? Deixa eu achar aqui que eu anotei para não perder. Ele diz assim, para uma pessoa que quer ser treinador, ele diz assim, os atletas são como seus filhos. Essa é a primeira parte. E se não forem como filhos, é melhor você não se considerar um treinador. Você tem que se portar com eles tanto assim, ou mais. E isso é uma baita de uma lição de vida. Né? Era por esse foco imenso desses meninos. Ele não era só um treinador, ele assumiu uma paternidade, né, num sentido positivo dessa palavra, um sacrifício tamanho de amor ao próximo, no qual ele preferia perder ele mesmo do que perder aqueles meninos, né? Embora ele também não mendigasse as coisas, digamos assim, se os meninos não enxergavam o quanto eles melhoravam a partir do momento que eles confiassem no técnico, né? Nas orientações dele. Né? Uma frase muito bonita do Maier, ele diz felicidade começa quando o egoísmo acaba. Né? E de fato, né, se você olhar para a dureza dele, para o quanto ele era forte, etc. e tal, talvez você veja um sujeito muito obcecado, né, muito egoísta, as coisas têm que ser só do jeito dele, mas no fundo não. Havia uma força de vontade muito grande, porque ele sabia o que deveria ser feito, sabia o que deveria exigir, né, e fazia tudo aquilo em sacrifício, nunca para ele, sempre para os atletas, sempre para a sua família. Né? E aí quando ele morre em 2014, ele tinha nascido em 44, então aos 70 anos de vida, relativamente jovem para os dias de hoje, né? Você vê que ele só queria uma coisa, que era poder ajudar aqueles meninos a se tornarem homens ou pessoas melhores, e Deus acaba lhe dando até o que ele não pediu e até o que ele recusou, né? Que era muito mais vitórias do que qualquer outra pessoa, um recorde que o torna reconhecido nacional e internacionalmente falando, ganha um monte de premiação, né? E uma fama que faz com que ele se torne até um filme. Né? Então, ou seja, não estaremos falando dele se não tivesse, se Deus não quisesse que a história dele se tornasse conhecida. E ela só se tornou conhecida porque ele nunca procurou por isso. E aí que eu acho muito inspirador. Né? A gente está numa época de internet aí com tanta gente, né, supostamente, né, sendo professor de internet, influencer, como é que sempre a justificativa não, você tem algo que pode ajudar as pessoas, etc e tal. Mas quantas dessas pessoas você enxerga que tem essa pegada do Dom Maier? Né? Quanto essas pessoas de fato se sacrificam um pelo outro? Ou quanto, no final das contas, tudo não é uma forma de ganhar algo para si, no final das contas. Né? Construir uma carreira, construir dinheiro, né? Sei lá, engajamento, like, qualquer coisa que vale dentro do universo da internet mesmo. Essas coisas como um todo, né? E que é sempre um risco para quando você perde o foco daquilo que realmente importa, que é a ajuda ao próximo, né? Para todo treinador como o Dom Maier, um professor, quando você não consegue que alguém, né, se torne um pouco melhor a partir do teu trabalho, você se sente um fracassado, né? Independentemente do quanto aquela pessoa já tenha lhe pago.
vamos dizer assim, pelo serviço que você prestou, né? Porque pouco importa a carreira, pouco importa o tamanho do seu perfil, do like, engajamento, quando o foco é pelo outro. Se tiver uma pessoa prestando atenção, toda a tua atenção tem que estar para uma pessoa. Se for 1 milhão de pessoas, para esse 1 milhão de pessoas. E você morre, então, nesse sacrifício pelo outro, né? A vida do Dom Maier, então, a história do Dom Maier é muito inspiradora para qualquer um que quiser ajudar o próximo na situação, na circunstância, no estado de vida em que se encontra. Pouco importa a sua profissão. E para professores, terapeutas, treinadores, coaches, etc. e tal, o filme é ainda mais inspirador, né? Então agradeço muito ao Alumni pela oportunidade e eu recomendo, assinem Alumni TV, assistam esse filme e vocês vão ver que só a partir desse filme vai se abrir um universo lá dentro de muitos outros filmes inspiradores, tanto quanto esse sobre o treinador, né? A vida, a história do Dom Maier. Confere lá.